Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E quem foi Isaías? Isaías profetizou em Jerusalém por volta de 40 anos, entre 701 e 740 a.C. Ele foi profeta durante o reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acaz e Ezequias, e Manassés do reino de Judá. Esse foi o período que Isaías profetizou. Isaías era um homem culto, ou seja, Isaías era um homem inteligente e ligado à corte. Ele fazia parte da corte e era o principal conselheiro do rei Ezequias. Até um caso que Ezequias chamou ele lá, mas vocês conhecem essa história, né? E Deus ouviu a oração de Ezequias, mandou que ele voltasse lá e acrescentou mais 15 anos de vida a Ezequias. Ele advertiu o povo sobre a idolatria, a injustiça, a corrupção moral, chamando-os ao arrependimento. Isaías profetizou cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus. Ele profetizou a natureza de Jesus completa. Jesus desde o seu nascimento, totalmente homem e totalmente Deus. Ele profetizou desde o nascimento de Jesus como deveria ser. Haveria um descendente de Davi que viria para salvar o seu povo, mas ele não ia nascer num trono glorioso, num palácio. Ele escolheu uma manjedoura, um lugar simples. Aleluia. E Deus tem tocado muito nesta palavra simplicidade, porque algo humilde o Senhor traz a honra, precede a honra. Então seja simples, humilde na presença de Deus, e Ele justificará aquele que está fazendo assim. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação, e essa ideia permeia o seu escrito, né? Então ele veio para dar um alerta a todo aquele povo daquela época, que eles mudassem de ideia, que eles mudassem a sua conduta, a sua maneira de viver, seu jeito de viver, que parassem de adorar a deuses que não podiam fazer nada por eles, que mudassem a sua conduta diante do Senhor. Mas muitos deles não ouviram a voz de Isaías. Quantos anos Isaías profetizou? 40 anos. O povo é duro de coração, não tem jeito. Foram 40 anos. É uma história meio relacionada com a história de Noé, que os estudiosos vão dizer que aquela arca demorou quase 100 anos para ser construída. E foi o tempo que Deus deu a Noé alertar aquele povo, para falar com aquele povo. E durante todo esse tempo não houve conversão, somente a família de Noé entrou dentro daquela arca e se salvou. O restante foi
banido da face da terra. Por quê? Porque ele não deu ouvido a palavra. Nós dizendo, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? O braço do Senhor é a nossa força. A quem foi revelado? Também nós vamos falar nessa noite a palavra, vamos pregar a palavra a toda a igreja. E tem bastante pessoas aqui. Mas a quem será revelado a palavra? A quem vai reter a palavra? A quem a palavra vai fazer efeito? E quem vai seguir a palavra? Mas eu creio que nessa noite, todos os que estão aqui, será revelado o braço do Senhor. Porque é no braço do Senhor que nós confiamos. Nós confiamos no braço do Senhor. Porque é Ele o nosso ajudador. A quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subido como um renovo diante dele, como raiz em uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Aleluia. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Sabe o que ele estava dizendo? Vai vir um Messias. E esse Messias é o Senhor de toda a terra. É Ele quem vai trazer salvação. Aleluia. É Ele quem vai trazer mudança ao povo. Mas ele está dizendo, olhando para ele, não tinha beleza nenhuma. Ele não era um galã. Ele não era aquela pessoa, aquele homem mais agradável aos olhos das pessoas que olhavam para ele. Porque já carregava sobre ele um peso que ainda não tinha se revelado, mas que já estava começando a oprimir. Porque a revelação, o começo do fim dos tempos, deu-se a partir de que Jesus veio à terra. Desde lá, nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Lembre desta palavra. Hoje lembre que você está ouvindo que Jesus existe, que Ele fez este sacrifício tamanho por nós, né? Lembre-se disso. Não despreze a palavra, não despreze o momento, a oportunidade que você tem de fazer alguma coisa para melhorar a conduta tua diante de Deus. Ele foi rejeitado, irmão. Aleluia. Ele era Deus, ele é Deus. Isaías profetizou ao seu nascimento. Desde menino, ele era homem, ele também era Deus. E como homem, ele suportou as coisas que muitas vezes nós não queremos passar, não queremos suportar, porque se achamos que estamos na igreja, estamos servindo a Deus, estamos isentos de passar essas coisas. Mas Jesus passou. E se nós somos pequenos Cristo nessa terra, estamos seguindo os passos de Jesus, como não vamos passar? E dele não fizemos caso, desprezado. Se Jesus foi desprezado, quem você e eu penso que nós somos? Que nunca vamos ser rejeitados? Que nunca vamos ser desprezados? Aleluia. Eu creio que tem pessoas aqui que já chegou em certo lugar, talvez até no meio da tua família. Esse é o pior lugar. Talvez até no meio da tua família. Você chegou e viu alguém torcendo o bigode, né? Porque você chegou. Porque você está ali. Porque não era para você estar ali. A vontade dele não era que você estivesse ali. Não queria que você estivesse ali. Talvez você se sentiu rejeitado, desprezado. Quantos de nós já passamos por isso? De repente você chega na casa de uma pessoa toda empolgada, na casa de um amigo, um parente todo empolgado, mas esperando rever, esperando dar um abraço, mas é surpreendido com ele, falando bem de você. Que bom que fosse, né? Que bom que fosse. E aí você se sente como se jogasse um balde de água fria em você. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Olha só, irmão, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre a autoridade dele, nós fomos sarados. Aleluia. Por isso foi necessário o Senhor ir para aquela cruz, passar por todo esse processo para poder entender a nós. Às vezes a gente pensa, Jesus não vê, Jesus não está vivendo, Jesus não está
comigo, Jesus me abandonou. Jesus não te abandonou. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo 23, vai dizer: porque eu recebi do Senhor, porque também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E cada um examine a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos discipulados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Versículo 23: porque eu recebi do Senhor e também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Em memória de quem? Jesus. Em memória de quem? Jesus.